Galera inteligente, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco do roteamento dinâmico, né? Mais especificamente sobre o protocolo RIP, né? Que é um dos roteamentos dinâmicos, tá? Então, o cenário que a gente vai simular é esse cenário apresentado aqui, né? Uma empresa, né, com algumas filiais, né, precisa interligar por um link que passa pelo Rio de Janeiro. Então a gente vai mostrar aqui o passo a passo de configuração dessas rotas, né, para interligação dessas filiais. Tá? Lembrando que o nosso foco agora é o roteamento dinâmico. Bom, pessoal, a gente vai utilizar então três roteadores 29001, né, representando a interligação entre matrizes e filiais, tá certo? Observe aqui pelo desenho, né? As conexões entre esses roteadores utilizarão /30, né? Ok? Entre Minas e Rio de Janeiro, a gente vai estar com o endereçamento 200.200.200.0/30, né? E entre Rio e São Paulo, nós teremos o 200.200.4/30 para fazer as conexões de endereçamentos. Então, a gente vai ter única e exclusivamente somente dois endereços dentro dessas faixas de interconexões, né? Aqui a gente tem a rede de Minas Gerais, que é uma rede interna, né? Que vai utilizar a 192.68.0/24. E em São Paulo a gente tem uma rede 192.68.1.0/24, tá certo? Então a gente vai fazer as configurações de interligação entre esses roteadores, beleza? Então vamos pegar os dispositivos que a gente vai necessitar, né? Eu já coloquei aqui os roteadores, os modelos dos roteadores. Lembrando aqui que o professor está dividindo a tela aqui para facilitar para vocês as visualizações dos comandos, tá certo? Então a gente vai colocar aqui os switches, beleza? Vamos fazer as interligações entre os switches e os roteadores, né? Então vamos colocar aqui fecha Ethernet 01, vamos conectar na porta gigabit desse roteador. Vamos interligar o switch ao roteador, ok? E iremos também fazer as conexões dos dispositivos, né, para a gente testar as conexões. Então vamos colocar aqui os computadores para fazer as conexões. Então, a gente conecta, fecha a Ethernet no switch. Então, pessoal, agora a gente precisa fazer a interligação entre os nossos roteadores, né? Então, vou mostrar aqui para vocês qual que é a carinha do nosso roteador aqui, né? Observe o seguinte, né? Ele só tem aqui uma conexão Ethernet, tá certo? Para fazer as conexões, você vai ver que ele não tem outras portas disponíveis, mas ele tem esses chassis que permitem você adicionar outros tipos de conexões, né? No nosso caso aqui, só para deixar a brincadeira um pouco mais interessante, nós vamos utilizar conexões seriais, tá certo? Em vez de utilizar o que normalmente a gente usou nas aulas anteriores, né? Que foram de fibra e par trançado, né? Então vamos escolher esse módulo aqui, tá certo? Adicionar. Se você tentar adicionar esse módulo com um roteador ligado, ele vai dar erro, tá certo? Então você tem que vir cá na chavinha, desligar o roteador e adicionar o módulo, tá certo? Então, feito isso, o seu módulo está adicionado no seu roteador, beleza? Então a gente liga o roteador novamente e vamos repetir o processo para todos os outros roteadores, tá? Então viemos cá no roteador do Rio de Janeiro, desligamos ele, tá certo? Adicionamos a porta, ok? As portas seriais, beleza? Ligamos o roteador. E finalmente nós colocamos no último módulo, no último roteador. Opa, esqueci de desligar. Vou desligar aqui. Ok? Vamos fazer então a conexão entre os dispositivos. Como a gente está utilizando o cabo serial, né? Como a gente está utilizando conexões seriais, então a gente vai fazer a opção do serial DTE, né? Aqui a gente vai escolher a serial que a gente vai utilizar, né? Então vamos utilizar a porta 030, correto? Interligando a 030 do outro roteador. Esse número 3 é dado
em relação ao slot que você está utilizando, tá certo? Então tem que ficar ligado em qual slot que você vai colocar, que ele vai mudar. Então aqui é 0, 1, 2, 3, ok? Porque isso vai fazer a diferença nas suas configurações na hora que você for editar a linha de comando lá e for atribuir os endereçamentos e as rotas. Beleza? Então vamos interligar aqui também o nosso roteador 031 no 31 aqui também, para só padronizar. Beleza? Então a gente fez as nossas interligações entre os dispositivos, né? Agora a gente vai começar a montar o roteamento, né? Então, para montar a nossa tabela de roteamento, né, vamos configurar então cada um dos roteadores, né, com o roteiro que está aí do lado para vocês acompanharem, e está disponibilizado para vocês também, tá certo? Então vamos lá, né? Duplo clique no roteador de Minas Gerais e vamos fazer as configurações utilizando a linha de comando, beleza? Me pergunto se a gente quer manter a caixa de diálogo, não, ok? E vamos começar então as nossas configurações, seguindo cada um dos comandos ao lado, tá? No que for possível, vou parando e vou explicando para vocês cada um dos comandos. Então vamos inserir aí o hostname, né, do roteador, MG no caso. Vamos fazer a configuração da porta que está interligada na rede local, né, que é a Gigabit Ethernet, tá certo? 0/0. Vamos adicionar o IP. Como ele vai ser o gateway da rede, eu gosto de colocar como primeiro IP, tá certo? Válido. Então vamos colocar lá 192.168.0.1. Então na hora que a gente for fazer as configurações de IPs das máquinas, a gente vai colocar esse endereço como gateway da rede. Ok? Vamos alterar a descrição desse roteador, né? Só para ficar mais fácil para a gente depois, uma rede mais extensa, né? mais densa, fica mais fácil para a gente identificar esses equipamentos. Né? Pronto. Feito isso, habilitamos a nossa porta, tá certo? Agora vamos configurar nesse roteador as configurações de interligação entre o roteador do Rio de Janeiro, tá? Lembrando que a gente está utilizando uma faixa de endereçamento /30. Então, vamos pegar o valor da serial que eu coloquei, no meu caso aqui foi a S3, a S0, né, /3, que é o slot, barra o número da serial, que é 0, né? Entrei no modo de configuração dela. Vou adicionar o endereço IP a essa serial. Observe o seguinte, né? O ponto 1, obviamente, no Rio de Janeiro será o ponto 2, né? Que é um /30. A máscara de rede. E vamos definir como a gente está utilizando uma porta serial, o provedor de serviços ele define qual que é a taxa de transmissão que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui da simulação, a gente vai estar utilizando uma velocidade de 64.000 bits por segundo. Pouco, né? Ok? Vamos fazer as configurações de rota, né? Nesse caso, vamos colocar uma rota RIP, né? Que eu já expliquei para vocês na teoria. O que quer dizer o RIP, né? Ele vai definir o melhor caminho pela quantidade de saltos. No nosso caso aqui não vai fazer tanta diferença, porque a gente não tem um caminho alternativo, né? E vamos identificar, né? Colocando a versão dele. E vamos identificar qual que é a rede que
aquele dispositivo conhece. Não? Então ele está interligando a rede que é 192.168.0.0. E ele reconhece também a rede 200, tá certo? Então a gente faz essas duas identificações aí, que é a rede de interligação dele, para montar a rota. Mandamos salvar. Ó. E vamos mandar escrever essas configurações no nosso dispositivo. Ok? Feito essa configuração no roteador de Minas Gerais, agora precisamos fazer a mesma configuração no roteador do Rio de Janeiro. Observando que no roteador de Rio de Janeiro a gente vai ter a conexão com São Paulo também. Então a gente configura mais de uma rota. Então adicionamos o hostname, Rio de Janeiro. Vamos adicionar então a configuração de IP da conexão entre Minas, né? Então o nosso link está conectado na serial 0.0.3.0, né? A identificação da porta. E vamos adicionar o endereço IP a essa porta. Nesse caso, como é um /30, sobrou só o 2 para a gente adicionar, né? Então IP address 200.200.200.2 e a nossa máscara de rede, que é 255.255.255.252. Vamos colocar uma descrição só da porta, né? Só para a gente não ficar perdido. Porta lado MG. Ok? Feito isso, habilitamos a interface. Depois a gente tem que fazer a conexão com o lado de São Paulo, né, seguindo as configurações que a gente deixou, né, de um modelo para vocês. Então vamos entrar na porta de São Paulo, está conectado na serial 031. Vamos adicionar o IP a essa porta, observando também que é um /30, que é o segmento na sequência, né, que a gente utilizou em Minas. Fazemos as configurações de taxa de transmissão. Vamos habilitá-la. E agora a gente vai adicionar os comandos de rota, ok? Então vamos continuar com o roteamento do tipo RIP, que leva em consideração a quantidade de saltos, a versão que a gente utiliza, são 2, e vamos fazer o endereçamento das redes que esse roteador conhece. Então ele conhece tanto o segmento, o primeiro segmento da rede 200.200.200, e ele conhece também a rede do segundo segmento, 200.200.4. Então essas são as redes conhecidas por esse roteador do Rio. Aplicamos então a nossa configuração com o comando WE. Ok? E finalmente, vamos configurar o nosso roteador em São Paulo. Em São Paulo, lembrando que a gente tem que fazer também as configurações da porta Ethernet. Ok? Então vamos começar por ela.
Ok, entrei no modo de configuração. Vamos então fazer a configuração da porta Ethernet, que vai ser o endereço que utilizaremos como gateway da nossa rede, tá certo? Então 0/0. Pronto, vamos adicionar o IP. Vou seguir aquele modelo que eu disse, né, de utilizar o primeiro IP válido da rede, né, do segmento. Então 92.168.1.1. A máscara de rede, 255.255.0, ok? Vamos colocar aqui uma descrição só para a gente não ficar perdido, né? É muito comum a gente usar essas descrições. Ok? Pronto, realizamos as configurações dessa interface que será a interface utilizada como gateway da rede de São Paulo. Né? Agora vamos fazer a configuração, iremos fazer as configurações da porta serial 31, que é a conexão com o Rio de Janeiro. Tá? Então entramos na interface, vamos adicionar o endereço IP a essa interface. Dentro da faixa de segmentação, né? IP adicionado. Definição do rate de rede. Configurações. Habilitamos essa configuração e agora a gente vai colocar as configurações de rota, ou seja, qual é a rede que esse roteador vai conhecer. Então a gente vai colocar um roteamento do tipo RIP, a sua versão 2, e as redes que esse roteador conhece. Então network, a rede que ele conhece, que é 192.168.1.0, que é o ID da rede, né? E a rede também que ele conhece é a rede com o ID dela, né? 200.200.200.4, que é o /30, né, de conexão das redes. Feito isso, vamos mandar salvar as nossas configurações e escrevê-las no nosso dispositivo. Para finalizar, né, pessoal, nós vamos fazer as configurações dos nossos hosts, né? Então, a gente vai atribuir na rede de Minas Gerais a faixa de endereçamento que foi proposta, né? 192.168.0.10. A máscara de rede é essa mesmo. E o gateway da rede vai ser o IP que a gente atribuiu na nossa porta Gigabit Ethernet do nosso roteador. Nesse caso específico de Minas, é 0.1. Correto? Feito isso, adicionado o endereço IP, repetimos o processo para o outro PC. Na rede de São Paulo, nós vamos adicionar o endereço IP com a única diferença que agora nós utilizamos outra faixa de endereçamento, que é 192.168.1. Vamos colocar o IP 10 aqui também, máscara de rede, e o nosso gateway é o IP que a gente atribuiu à nossa porta Gigabit Ethernet do nosso roteador de São Paulo, ok? No caso específico, 92.168.1. Bom, pessoal, aí a gente pode fazer alguns testes, né? Então, estou aqui dentro do roteador de Minas Gerais, né? Tá linha de comandos mesmo. Então, vamos testar as conexões entre os links, né? Então, vamos dar um ping aqui entre a outra serial que está conectada ao Rio, né? 200.200.200.2. Ok, você vê que ele já reconhece. Eu posso tentar pingar também, apesar de estar em subredes diferentes, a interface que está conectada em São Paulo, ok? Com sucesso também.
e posso pingar a interface que está conectada em São Paulo, né? A interface, o roteador de São Paulo. Ok? Observe que obtivemos sucesso entre as conexões entre as redes. Ok? Posso também realizar um ping entre as sub-redes, né? Então vou pegar aqui e vou pingar a rede, a interface Gigabit Ethernet, que é o gate da rede de São Paulo, e vamos obter sucesso também. Ou seja, o nosso roteamento RIP está funcionando.